estudando o que as pessoas idosas consideram importantes nos eixos de mobilidade, de moradia, de cidadania, de educação, de direito ao trabalho, vários eixos. Analisamos esses dados de mais de 3.500 idosos, alguns cuidadores também e prestadores de serviço, e tivemos então o Guia da Cidade Amiga do Idoso, lançado em 2007. Hoje nós temos cerca de 5.000 cidades, de tamanhos diferentes, mundo afora. E o que eu quero, talvez por ser um carioca de alma paulista, eu sou até cidadão honorário de São Paulo. Minha mãe era paulista, então ela, nossa, é aquela centenária maravilhosa, ia ficar orgulhosa de saber que eu estou lançando essa ideia. E já conversei aqui com o prefeito, com vários secretários, com a sociedade civil, de fazer de São Paulo o hub para o sul global, porque o que acontece em São Paulo é como se fosse um tambor. O resto do mundo ouve, pela potência acadêmica, da sociedade civil, mas também porque há uma variedade tão grande, há tanta desigualdade. Uma coisa é você envelhecer em Paraisópolis, outra envelhecer ao lado no Morumbi. E nós queremos aprender exatamente o que cada uma dessas comunidades tem a oferecer para que o mundo olhe para São Paulo, se inspire e a gente possa crescer. Que será o tema desse congresso mencionado em San Sebastián, que eu tenho o orgulho de ser o embaixador global. Professor Alexandre Kalash, falamos bastante sobre longevidade. Eu queria agradecer a sua presença aqui nesse Fórum Bandeirantes de Longevidade, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos especialistas e fazer esse encerramento com o senhor aqui, com as considerações daquilo que foi debatido em 2 horas ao longo da nossa programação. Quero agradecer também, Thaís, aos ouvintes que participaram conosco. Muitos deles interagiram, puderam fazer perguntas, colocações, e eu acho que inserir o ouvinte nesse debate foi muito produtivo, né, para esta ação que a Bandeirantes se colocou a fazer nessa tarde ao longo da sua programação. É isso aí, foi uma honra ter o senhor aqui, professor Alexandre Kalash, muito obrigada. Espero que o senhor participe aqui mais vezes conosco. A gente foi um pedacinho só do debate, né, Pedro? Tem muito ainda para a gente falar. Obrigada. Eu que agradeço, e recado final. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não me presta. Concordo, eu quero chegar, falei hoje no ar, 110. Quero chegar aos 110. Bem, com dinheiro, com saúde, dentro do possível, né? Dinheiro dentro do possível, saúde dentro do possível e cercada de pessoas que me fazem bem e que eu amo. Na torcida aqui. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Obrigada. O Fórum Bandeirantes Longevidade vai ficando por aqui, não é, Pedro? Eu queria agradecer a toda a grande equipe aqui da Bandeirantes, equipe técnica, engenharia, operações, departamento comercial, cenografia, um mar de gente que trabalha nos bastidores para a gente conseguir levar para você esse trabalho aqui. Eu e o Pedro somos só a pontinha do iceberg de um trabalho de equipe que mais uma vez aqui chegou ao cabo nesta quarta-feira. Verdade, Thaís. E lembrando que essas ações relacionadas ao tema da longevidade estarão presentes na nossa programação a partir de amanhã. Resumo do que aconteceu nesse fórum, e vamos seguir investindo nesse tema, que é um tema caro para o nosso ouvinte, um tema importante para a sociedade, e através do debate nós vamos alcançando novas informações a respeito de como chegar mais longe e chegar bem. E também lembrar a todos que pegaram pelo meio essa conversa que ela fica disponível no canal do YouTube da Bandeirantes. Você pode acessar o nosso canal e lá você vai encontrar facilmente, já dentro de mais alguns instantes, o conteúdo completo do debate que nós realizamos no Fórum Bandeirantes de Longevidade. No YouTube, em todas as redes sociais da Bandeirantes, Facebook, Twitter, Instagram, onde você quiser, tem o conteúdo desse fórum para você acompanhar de novo, mandar para o seu amigo, mandar para o seu pai, para sua mãe, mandar para o seu filho. Às vezes dando um puxão de orelha, não é? É isso aí. Obrigada, hein? Para você que ficou conosco aqui essa tarde, eu e o Pedro voltamos amanhã às 8 da manhã aqui na Bandeirantes, no Jornal Gente. Vem aí o Resenha na programação da Bandeirantes. Rede Bandeirantes.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Hoje, Esporte em Debate até às 19 horas. Tem jogo na rede, portanto, a partir das 7 até lá. Muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Rodrigo Santana fez falta na beira do gramado nas duas últimas partidas. Ele estava suspenso. Com ele poderia ter sido diferente? Opine 97102-1493. 97102-1493. Para a partida contra o Barra, você voltaria William Farias e Jonathan Costa para a equipe titular do Guarani? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte Preta sofre novo transfer ban da FIFA. Macaca é punida pela entidade máxima do futebol e está proibida de contratar novos jogadores. Bloqueio imposto pela CNRD, causado por questões burocráticas, já foi normalizado. Após goleada sofrida para o Londrina, elenco da Ponte se reapresentou nesta quarta-feira no CT do Jardim Olina. Macaca volta a campo no domingo contra o CRB. Ponte passa da 7ª melhor defesa para a 2ª pior após somente 3 rodadas. Foram 10 gols sofridos nas últimas 3 partidas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Brigatti desabafa sobre salários, admite atraso de 11 meses e fala sobre reforços. Pautas do Guarani. Recuperado de um entorse no joelho, William Farias fica à disposição de Hélio Cizenando para a próxima rodada. Também liberado pelo departamento médico, Jonathan Costa deve retornar à equipe titular. Guarani vai enfrentar o Barra pela primeira vez na história. Equipe catarinense conta com velhos conhecidos do torcedor alviverde.
Everton Alemão, Matheus Barbosa. São alguns dos jogadores que fazem parte do elenco do Barra e, consequentemente, estarão jogando contra a equipe do Guarani. Também Renan Bernabé e Gabriel Silva. Guarani lançará novo uniforme em evento na próxima semana. Adriano Hintz, diretor de marketing do Bugre, vai conversar com a gente daqui a pouco sobre esse assunto. E o destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Kaique França se desculpa por noite infeliz e recebe respaldo no vestiário. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Mirassol é o segundo brasileiro classificado às oitavas da Libertadores 2026. Caçula do torneio continental, Leão garante vaga antecipada com a vitória sobre o Always Red e se junta ao Corinthians entre os classificados. Pauta 2. Santos vai ao STJD para anular jogo contra Coritiba por substituição errada de Neymar. Em nota, o clube alega que houve erro de direito ao se impedir a permanência do camisa 10 em campo quando a comissão técnica preparava a saída de Escobar. Pauta 3. A UEFA anunciou nesta quarta-feira grandes mudanças em relação ao sistema de disputa das competições europeias de seleções. As novidades passarão a vigorar a partir de 2028. Todas as alterações têm como inspiração o modelo atual da Champions League, implementado a partir da temporada 24-25. De acordo com o presidente da UEFA, as mudanças têm o objetivo de diminuir o número de partidas com pouco apelo. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. São 17h09. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e hoje também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem captada aqui do estúdio digital e coloca no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha para nós. Muito obrigado pela audiência, você que ainda não se inscreveu no canal, e se inscreva e lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E também quero convidá-lo a fazer a sua assinatura lá do meu canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É de graça, você não paga nada. E também lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logo, A Prefeitura já iniciou a Operação Inverno 2026. Até o dia 30 de setembro, as equipes vão ampliar o horário de atendimento nas ruas até a meia-noite, dando suporte à população vulnerável. O serviço de abordagem orienta e encaminha essas pessoas para o SAMIM, que conta com 120 vagas. Lá elas encontram segurança, banho quente, alimentação de qualidade e cama limpa. Em caso de recusa, as equipes continuam o acompanhamento e fazem a entrega de cobertores. Só no ano passado foram mais de 23 mil peças distribuídas. Viu alguém em situação de vulnerabilidade? Ligue 3253-4512 ou chame pelo WhatsApp 99984-6496. É proteção, é respeito. É da Prefeitura de Campinas. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h13 hoje até às 19 horas. É que tem jogo na rede Santos e São Lourenço. Partida válida pela Copa Sul-Americana. Rogério Assis, o canhão do rádio, vai transmitir esse jogo. Então, até às 19h, você pode participar mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço pra todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, daqui a pouco vou trazer todos os detalhes desse novo transfer ban sofrido pela Ponte Preta. Ontem a gente trouxe essa informação aqui ainda dentro do Esporte em Debate. Imaginava-se que fosse por conta da dívida com o Luiz Aquim, mas não é. Acabei de conversar com o Dr. Torrano, presidente da Ponte Preta, ele me passou a real situação e daqui a pouquinho no Noticiário da Macaca vou trazer todos esses detalhes. E pelo lado do Guarani, amanhã pela manhã, o João Paulo, meio-campista do Bugre, vai conceder entrevista coletiva para a imprensa. O João Paulo foi desfalque na última rodada, na derrota do Guarani para a equipe do Ituano, mas deve retornar ao time titular para a partida contra o Barra e amanhã vai conversar com a imprensa no Brinco de Ouro. Batistão. É isso aí, 17h15, já todo o noticiário de Guarani, Ponte Preta e Guarani que você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade. E também preço justo para você. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega.
Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço, lá no site você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp de cada loja para você entrar em contato com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17h17 em Campinas. Ouvinte mandando para cá suas mensagens. 971021493. Diz aqui o ouvinte, mandando para cá mensagem de texto. Aos boleiros, a numerologia. Brasil campeão em 1962. Pula uma Copa. Brasil campeão em 1970. Pula 5 Copas. Brasil campeão em 1994. Pula uma Copa. Brasil campeão em 2002. Pula 5 Copas. Brasil campeão em 2026. Não vai dar outra. Luiz Vidal, bairro Guanabara. Ouvinte Band Campinas. Luiz Vidal, um abraço para você, muito obrigado, né? Isso aí tá parecendo a história do Zagallo com o número 13, né? Fazia as contas a tudo, dava número 13, tudo dava 13. Mas pode ser. Essa Copa é uma Copa que é uma incógnita. Ninguém pode saber o que é que vai acontecer. É a primeira vez na história que a Copa terá 48 clubes. Tem um jogo a mais para chegar à decisão da competição. 8 partidas. Antes eram 7, antes eram 6. E depois foi aumentando o número de times, né? Até chegar a 48. É a primeira vez que nós teremos também 3 países sediando a competição. Já tivemos 2, que foi lá em 2002, Coreia e Japão. Agora serão 3, Estados Unidos, México e Canadá. É a primeira vez na história. A FIFA também estará colocando em ação algumas alterações na regra para esta competição, como aquela do jogador ficar 1 minuto fora e aí só depois de 1 minuto é que ele poderá retornar se ele estiver fazendo cera. Tem também a questão do impedimento eletrônico, que será marcado. Além, claro, do chip da bola, que continua existindo já de algumas Copas anteriores. Então é uma Copa onde não se tem ideia, fica muito difícil prever o que é que vai acontecer. O Brasil não é favorito. O Brasil talvez esteja numa escala aí na 5ª colocação. Pode colocar a França, Espanha, Argentina. Pode colocar a Inglaterra, que sempre é uma das favoritas. A Alemanha também, por razões óbvias, não pelo futebol que está jogando, mas é uma seleção copeira e tem que ser colocada aí nessa relação. O time da Argentina também, muito bom, encaixadinho. E tem uma seleção que eu estou observando das grandes seleções europeias, uma que ainda não foi campeã, é a seleção de Portugal. Então era a Espanha foi campeã. Era a França, foi campeã lá em 1988,
lamentavelmente, em cima do nosso time. E agora está ficando sem Copa Portugal. Ah, mas a FIFA vai trabalhar para que Portugal seja a seleção campeã em 2026. Não acredito nisso. Mas as coisas parecem que se encaminham. Não sei se são os deuses do futebol, né? Porque seria realmente muito triste a Espanha, por tudo aquilo que fez pelo futebol, não ter um título. Portugal. Não, estou dizendo a Espanha, quando não tinha título. Tá. E aí a Espanha foi campeã. Mesmo com relação à França, que também não tinha um título até 1998. Então eu não sei, eu tô assim meio que alguma coisa, né? Tá me vindo à cabeça que talvez seja o ano da seleção de Portugal. É a última Copa do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, por tudo que fez no futebol, merece um título mundial, assim como merecia o Messi, que não tinha o título mundial e na última Copa conseguiu o título. Então, tudo está se encaminhando. Agora, tem um outro detalhe. O Brasil, toda vez que ele chega e não é favorito, ganha a Copa. Quer dizer, não é toda vez, né? Mas às vezes que o Brasil ganhou a Copa, ele não era o favorito. Em 58 não chegava nem perto de favoritismo. E aí surgiu um menino, 17 anos, Pelé, encantou o mundo e o Brasil foi campeão. Em 62, porque havia vencido a Copa anterior, o Brasil ostentava um certo favoritismo. E aí o Pelé se machucou no começo da Copa. E aí surgiu Garrincha. Ganhou a Copa sozinho. Fez tudo que podia um jogador fazer individualmente. Fez gol de cabeça, de perna direita, perna esquerda, deu drible, arrebentou e o Brasil foi campeão. Aí, em 1970, o Brasil não era o favorito. O favorito para conquistar o título era a Inglaterra. Tinha sido campeã em 66. E era uma seleção, né, que realmente tinha uma espinha dorsal do time que havia sido campeão na Copa anterior. E o Brasil ganhou em 1970, começou desacreditado. Houve uma troca de treinador, saiu João Saldanha, que fez uma eliminatória fantástica, entrou o Zagallo, começo de trabalho como treinador, completamente desacreditado, e o Brasil foi campeão. 2002 também o Brasil não era favorito. 94 também não era favorito, aliás, não tinha nenhum favoritismo, porque o Brasil conseguiu a vaga na última partida em 94 contra o Uruguai, porque o Parreira não levou o Romário e acabou chamando na última hora no jogo contra o Uruguai no Maracanã. Em 2002, Felipão também não levou o Romário, peitou a opinião popular, mas surgiu o Ronaldo Fenômeno. 2 anos sem jogar, joelho estourado, conseguiu se recuperar e foi a grande estrela daquela Copa, inclusive na final contra a Alemanha, marcando 2 gols. E tudo leva a crer que essa Copa será a Copa do Neymar. Tomara que realmente seja convocado com um apelo popular. Ancelotti sentiu que havia realmente uma pressão popular, não imitou o Felipão, que peitou o Romário, e aí puxou para ele toda a responsabilidade, foi campeão. Se não tivesse sido campeão, não podia nem voltar ao Brasil. Ia ter que arrumar um outro país para morar. E o Ancelotti não quis fazer isso, né? E vai, claro, dividir essa responsabilidade com o Neymar. Mas esperamos, meu caro Luiz Vidal, que você, que mora no bairro Guanabara, esteja correto aqui na sua numerologia. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o mercado da bola. O Walter, aquele atacante conhecido, gordinho, ele tinha acertado com o Grêmio Farroupilha do Rio Grande do Sul para o centenário do clube. Ficou uma semana no clube e uma semana depois ele rescindiu o contrato, então ele não é mais jogador do Grêmio Farroupilha nesse centenário do clube. E o Fred, aquele mesmo meia, aquele meia que está no Fenerbahçe da Turquia, né, jogador conhecido, futebol internacional principalmente, né? Ele que é de Belo Horizonte está negociando com o Atlético Mineiro. Então, no meio da temporada, ele pode se transferir para o Atlético com um contrato válido por uma temporada. O Fred, então, está muito próximo do Galo, Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos nesta quarta-feira ao Fala Galera. Rodrigo Santana fez falta na beira do gramado nas duas últimas partidas? Não dá para saber, né? O ideal é sempre ter o treinador à beira do gramado ali. Com ele poderia ter sido diferente, eu não posso afirmar. É ele que escala e até desconfio que as substituições elas são sugeridas também por ele, sei lá. Não dá para afirmar que caso ele estivesse ali seria diferente. Poderia ser pior, por exemplo. Não dá para saber. Mas o ideal é sempre ter o comandante à beira do gramado. Para a partida contra o Barra, você voltaria William Farias e Jonathan Costa para o time titular? Jonathan Costa com toda certeza. E para o Maurício Antônio voltar para o lugarzinho dele, que é o lado direito. Agora, o William Farias, ele é o homem de confiança do técnico, tá? Então, respondendo a pergunta, não é muito o meu gosto, o estilo dele, e eu não tiraria nem o Natan, tampouco o Carlos Eduardo no meu campo. Mas ele deve jogar com certeza na partida contra o Barra, o próximo jogo do Guarani, Batista. 17:28, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Santa Bárbara do Oeste, aliás, a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! 17:31, Ponte ou Guarani, Guarani ou Ponte. Ponte. Pedro Piscinato, aliás,
Breno Beretta, destaques do Guarani para o noticiário do Guarani já em BB. Bom, Batista, já a gente vai ouvir a palavra do Adriano Rintze para falar tudo a respeito do novo uniforme do Guarani. Ele que é o diretor de marketing do Bugre e também projetar o time que vai enfrentar o Barra no próximo sábado em Santa Catarina, jogo importantíssimo pela Série C do Campeonato Brasileiro, Batista. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, o elenco da Ponte Preta se reapresentou hoje pela manhã no CT do Jardim Olina, claro, após a derrota na última segunda-feira por 4-1 para a equipe do Londrina. Ontem os jogadores ganharam aí um dia de folga e hoje pela manhã, como eu disse, se reapresentaram no CT do Jardim Olina, já de olho no confronto diante do CRB que acontece no próximo domingo. Com essa derrota da segunda-feira para a equipe do Londrina, era um confronto direto, a gente vinha falando isso no decorrer da semana passada, e aí com a vitória o Londrina acabou ultrapassando a Ponte Preta na tabela. A Ponte Preta agora é vice-lanterna, tem 7 pontos conquistados, o lanterna é o América Mineiro, e é claro, com esse início ruim no Campeonato Brasileiro, o sinal de alerta já fica ligado dentro da Ponte Preta. Os jogadores entendem isso, sabem dessa dificuldade, sabem da dificuldade deste Campeonato Brasileiro da Série B. E ontem a gente conversou com o João Brigatti aqui no Esporte em Debate e ele falou que realmente a briga da Ponte Preta nesse momento é para fazer os 45 pontos o mais rápido possível para se afastar de vez desse fantasma do rebaixamento. Olha, Pedro, de todas as 20 equipes, né, tirando principalmente equipes que caem da primeira divisão da Série A para a Série B, pode ser que ela venha com um pensamento diferente já no primeiro ano de conseguir o acesso. Porque o restante de todas as equipes, de todos os clubes, é primeiro você conseguir a pontuação de 45 pontos, se manter, né, no campeonato o mais rápido possível para que você possa, obviamente, dentro da competição, almejar situações diferentes e vislumbrar um acesso para a Série A. O que aconteceu com a Ponte Preta e acontece com a Ponte Preta é uma situação assim, muito difícil, né, de você fazer uma transição do Campeonato Paulista, que praticamente devido ao transfer ban, né, uma situação que deixou que nós precisamos utilizar a base da Ponte Preta, que naquele momento, aos olhos de todos, né, provou que não estava preparado ainda para a gente usar tantos garotos assim da base, tantos jogadores da base, né, num campeonato difícil como o Campeonato Paulista. Enfim, tivemos uma situação ruim dentro do Campeonato Paulista, todos nós já sabemos, vivenciamos isso e tentamos, né, de alguma forma, a gente montar uma equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, só que a situação da Ponte Preta, dentro do cenário nacional, principalmente pelo lado financeiro, dificulta demais, né, para que você possa, obviamente, buscar naquele momento grandes jogadores para você vislumbrar uma equipe muito competitiva, que você possa buscar aí o acesso, que é o objetivo de todos. Mas se você for buscar o início da nossa campanha nesse Campeonato Brasileiro, salve 2 vitórias que nós tivemos na sequência, jogos que nós fizemos o primeiro tempo, segundo tempo razoáveis para bons, algumas partidas boas que nós fizemos. Hoje, obviamente, a gente tem que buscar o mais rápido possível os 45 pontos e se manter no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o objetivo hoje não é um discurso diferente, né? A gente esse campeonato praticamente é dividido em 2, primeiro turno e segundo turno, com a janela, né? Muitas equipes, e nós sabemos, né, pela experiência que nós temos em Ponte Preta e outras equipes também de Série B, que o segundo turno é muito mais complicado do que o primeiro turno, porque as equipes, obviamente, vão se fortalecer, passa a ser um mata que você não pode perder para o seu adversário, que ele já livra 3, 6 pontos de você e fica muito mais difícil, não tem a volta na sua casa. Enfim, nesse momento, a Ponte Preta, nós temos que ter o pezinho no chão sempre e saber que a gente tem que pontuar o máximo possível,
né, até o início da janela agora em julho, para que a gente possa fortalecer a nossa equipe e vislumbrar, obviamente, primeiro permanecer no Campeonato Brasileiro, para depois a gente ver em que posição que nós estamos para buscarmos algo melhor dentro do campeonato. O time da Ponte Preta, como eu disse, já volta a campo no próximo domingo, vai encarar o CRB lá no estádio Rei Pelé, às 4h30 da tarde, com transmissão, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes, e essa partida é muito importante, porque a Ponte Preta precisa reencontrar o caminho da vitória, são 3 derrotas consecutivas até aqui para São Bernardo, Sport e também o Londrina. E para esse jogo contra o CRB, o Brian Borges vai retornar ao time da Ponte Preta, deve com certeza retornar ao time titular. Ele que foi desfalque na partida contra o Londrina, estava suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo e, como eu disse, a tendência é que o Brian Borges, artilheiro da Ponte Preta nesta temporada, retorne ao time titular. Quem também vai voltar ali a estar dentro do gramado ou próximo ali às 4 linhas é o treinador Rodrigo Santana. Ele foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Atlético Goianiense. Cumpriu esses 2 jogos contra Sport e também Londrina, esses 2 jogos que a Ponte Preta acabou sendo derrotada aqui no estádio Moisés Lucarelli, e vai voltar a comandar o time na próxima partida, que é justamente contra o CRB lá no estádio Rei Pelé. E ontem, ainda na entrevista com o João Brigatti, eu questionei ele que hoje é executivo de futebol da Ponte Preta, como o departamento de futebol analisa e vê esse trabalho do Rodrigo Santana até esse momento. Então, Pedro, é aquilo que eu falei. Nós praticamente montamos um time depois do Campeonato Paulista, com um treinador também novo, né, na saída do Marcelo Fernandes. Enfim, são situações que, obviamente, precisa, né, de um certo tempo de adaptação, um certo tempo para você buscar um entrosamento, eu vejo que o Rodrigo busca a cada partida, a cada treinamento, uma espinha dorsal dessa equipe, né, para que seja uma equipe mais equilibrada. Tem as situações também, aquelas 2 vitórias que nós tivemos, que ele manteve a mesma equipe, contra o São Bernardo já teve que mudar também, por situações de lesões, por situações de cartões, enfim, são situações adversas que a gente encontra ao longo dos jogos. E tendo jogos apenas finais de semana, você tem, obviamente, uma semana melhor para trabalhar, uma semana melhor para recuperar os atletas, né, e buscar também para jogar em cima do adversário, uma melhor equipe, uma melhor formatação. A gente conversamos muito hoje com o Rodrigo, foi uma conversa muito franca, eu acredito demais, eu perguntei para ele que o que a gente se espera, na verdade, de um líder, né, de um grande comandante, é que esteja sempre motivado e para que possa, né, fortalecer mentalmente o nosso elenco e a gente passar por essas adversidades. Tenho certeza que ele está buscando melhor equipe, melhor entrosamento dos atletas e que a partir de agora eu tenho certeza também, depois de uma partida muito complicada, principalmente no segundo tempo, né, que nos deixou muito chateados, deixou a torcida da Ponte muito triste, nós também, enfim, mas que a gente tem que ter nesse momento aqui um discernimento muito grande para que a gente não possa, trocar os pés pelas mãos aqui e a gente deixar, né, que a situação piore ainda mais. Eu acredito muito, né, no potencial do treinador, do Rodrigo, muito inteligente, um cara sensato, uma pessoa que conversa muito com todos nós. Acredito muito no nosso elenco. Obviamente que a gente precisa pontuar o mais rápido possível. A gente vem de 3 derrotas, mas acredito que a partir de amanhã, no treinamento, na apresentação do treinamento, nós já temos um jogo-treino contra o Sub-20, para que a gente possa avaliar mais jogadores também, e assim o Rodrigo dá essa sequência no campeonato e a gente conseguir os resultados positivos, que é só assim que a gente vai poder ter mais dias tranquilos pela frente aí. Só para passar os números aqui do Rodrigo Santana, são 11 jogos até aqui no comando da Ponte Preta, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. São 8 gols feitos e 17 gols sofridos, sendo 10 desses gols nas últimas 3 rodadas. Nas últimas 2 rodadas, melhor dizendo. Batistão, vocês querem comentar sobre o time da Ponte, sobre os retornos do Rodrigo e também do Brian Borges? E depois eu volto com informações importantes sobre esse novo transfer ban da Ponte.
Sim, com certeza vou passar para o CH, mas antes eu vou falar da Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos. Para sua total satisfação, a Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Chegando nesta edição às 17h42, hoje no dia 20 de maio de 2026. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente aqui no nosso Fala Galera de hoje. Rodrigo Santana fez falta na beira do gramado nas duas últimas partidas. Com ele poderia ter sido diferente. É difícil dizer, né? Difícil. Eu acho até que ele participou ativamente da escalação. Aliás, ele que escalou, deu os treinamentos, passou todas as informações e orientações para os seus auxiliares. Então, eu acho que não teria sido muito diferente, não. É sempre importante ter o treinador na beira do gramado. Por exemplo, lá contra o CRB domingo ele volta. E aí a gente avalia o tamanho da importância. Eu acho que é sempre bom tê-lo. Fez falta? Fez. Mas não sei se uma falta do tamanho de que a presença dele poderia ter mudado a história dos resultados desastrosos da Ponte nas últimas duas rodadas. Até porque lá em São Bernardo ele estava. E também a coisa não andou bem. E agora o Fala Galera do Guarani. Para a partida contra o Barra, você voltaria William Farias e Jonathan Costa para a equipe titular? Sim, voltaria os dois. Até porque o Guarani tomou 3 gols aí contra o Ituano que não se deve tomar, mas foi o Kaique que faltou. Não, todo mundo falhou. Todo mundo falhou. Kaique, inseguro, é um grande goleiro, tem muito crédito, mas os volantes também não deram a proteção que precisariam ter dado na cabeça de área e a zaga estava perdidona, né? Totalmente vendida. Então, ainda mais fora de casa e contra um time que enfrentou o Corinthians agora aí, recentemente pela Copa do Brasil. Lá em Santa Catarina, 1-0 para o Corinthians, mas eu vi o jogo. Foi um perereco. A correria, a pressão, foi duro para o Corinthians segurar esse resultado. E depois no jogo da volta, 1-0 de novo, magérrimo, duro. Gol do centroavante corintiano, que realmente vive um momento muito bom. Yuri Alberto foi para a rede, deu um tapa, uma cavadinha, uma bola bem metida, mas o Barra muito organizado e dentro de casa agride demais. Então, sendo lá o jogo, Jonathan Costa é titular absoluto. Estando em condições de jogar, tem que ser escalado ele e mais 10. E o William Farias é o capitão,
é o cara que não dá uma fluência tão rápida e tão vertical ao jogo, como, por exemplo, dá o Natan, mas marca mais, protege mais, organiza mais, tem um posicionamento organizacional de marcação mais efetivo do que o Natan Melo. Então, objetivamente, fechando, fala galera de hoje, sim, claro que sim, eu voltaria com os dois. 17h46, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, até às 19h. Hoje termina mais cedo porque tem bola rolando. Se é noite de Copa, hoje tem Copa Sul-Americana. Se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente. Tem uma tensão a mais, um sentimento mais ardente. E fica ainda maior quando você faz uma fezinha, é ou não é? Pode apostar, e para você apostar tranquilo, do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em apostas grátis para você tentar de novo. Então, não fique de fora. É isso mesmo, não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Ô CH, o que você destaca de mais importante no noticiário da Ponte que você quer comentar hoje? Eu tenho um respeito muito grande pela pessoa e pelo profissional João Brigatti. Muito mesmo, de verdade. Sempre nos atendeu com educação, independente da situação, se complicada ou não, ele nunca se furtou a falar, dar entrevista, e sempre entrevistas que nem sempre agradam pelo conteúdo, mas sempre com muita tranquilidade e com muita honestidade. Só o que ele disse na entrevista de ontem não tem novidade nenhuma. A única coisa que eu fiquei sem efetivamente saber é como é que ele, como profissional, suporta tamanha situação. Essa situação insustentável. E é muito fácil de compreender o que tem que ser feito. Tem que pagar os caras. Falar de contratação, e ele respondeu educadamente, claro, evidente, todas as perguntas, que foram muito bem feitas. Mas como é que você vai projetar algo se você não resolve o presente? Pelo que me consta, uma casa começa pelo alicerce, não pelo teto. Você vai falar de contratação, sendo que você não consegue dar conta de pagar quem está aí. Eu, assim, sempre na torcida para que as coisas melhorem a cada dia. Dito isso, eu quero dizer que até agora eu não soube, através de nenhum entrevistado, qual é a fórmula mágica para arrumar o dinheiro. Então, o que eu esperei lá atrás? Eu vou voltar lá na eleição do Torrano. Pergunta, acho que foi do Breno, enfim, ou do Pedro. Qual que é o plano? Não, vocês fiquem tranquilos que não sei o quê. Nós estamos em maio, final de maio. E o que aconteceu no Campeonato Paulista está se repetindo. É uma situação extrema, todo dia, né? Porque a gente tem responsabilidade. Isso aqui não é conversa de botequim, né? Esse é o nosso dever. Todas as vezes que recebe uma informação, e elas chegam todos os dias. Todos os dias. Só que você tem que apurar, e aquilo que você não apura e não consegue confirmar, você não pode jogar pro ar, não é? São informações muito tristes. De todas as maneiras, cantos e de pessoas e de diversos profissionais que trabalham na Ponte.
Então, o futuro disso, todo mundo sabe o que vai acontecer. Se não pagar, o time vai para a Série C e cai no primeiro turno. Porque você questiona o Rodrigo, olha, deveria ter começado com outros jogadores a última partida, não é? Mas ele está tendo condição de trabalho? Qual é a condição de trabalho que está sendo dado para esse rapaz? Nenhuma. Como é que você administra uma empresa e não paga seus funcionários? E eu não estou dizendo que não paga porque não quer. É porque não consegue. Porque não tem um plano. Ou, se teve o plano, ele não funcionou até agora. Então, como é que você vai projetar um negócio para a próxima partida diante desse cenário? Todo dia, aquilo que a gente consegue trazer para o ar, e agora tem a história do Transferban, é mais um capítulo dessa novela que a Ponte não tem pago as suas obrigações. Seja por esse ou por aquele motivo, isso pouco importa, nós temos que falar do presente. E para aqueles desavisados, não é? O Campeonato Brasileiro da Série C o ano que vem vai ter mais times. Tendo mais times, vai ser mais difícil subir. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo concorda. Então, seria um desastre total financeiro e projetando o futuro, a Ponte cair para a Série C. E hoje a Ponte pratica o pior futebol entre todos. Até acho que esse time tem algum potencial, mas diante dessa circunstância, eu não consigo fazer a avaliação se o problema é técnico, se o problema é o treinador ou se o problema é psicológico / financeiro. Existem problemas de todas as ordens, mas se você tem um clube organizado, você consegue bater o olho e verificar qual é o problema e como resolver. Eu não sei como é que vai ser o futuro, eu desejo toda a sorte para as pessoas que tomam conta da Ponte, que eles consigam encontrar uma saída, mas a torcida da Ponte está muito triste, está muito revoltada, ela está muito preocupada. Como eu estou preocupado. Depois do que aconteceu no Campeonato Paulista, talvez tenha sido um dos maiores vexames que a Ponte acabou passando. Tudo que aconteceu, greve, um negócio horroroso, não é? Eu não tenho nenhuma dúvida de uma coisa para fechar meu comentário. Se algo não for feito até a janela, a abertura da janela, a Ponte vai perder jogadores. Vai conseguir contratar? Tomara que consiga. Mas ela vai perder jogadores. Porque o jogador ele pode amar o clube, respeitar o clube, o seu comandante, mas ele gosta mais da família dele. Ele tem que pensar na vida dele. Ó, não está dando certo aqui, eu vou ter que procurar outro lugar. Eu espero que as pessoas achem um caminho. Mas estou extremamente preocupado, Batista. São 17h54. Quero ouvir também o Tigrão, mas antes, aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, viu, gente? Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Sabores calabresa, lombo, marguerita napolitana, frango, presunto, milho. Peça sua, faça a festa onde quiser, mas, se preferir, fique na comodidade lá do Ponto 10. Lá tem salão climatizado e tem rodízio de pizza somente R$ 59,90. E tem chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais, que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. E aí, Tigrão, o que você destacaria aí de mais importante no noticiário da Ponte que você quer comentar? Bom, Batista,
fiz um comentário duro ontem, pesado. Muita gente às vezes não entende, né? Muita gente às vezes pensa que a gente está querendo apagar o fogo com gasolina, mas não é. Eu, desde quando estou nesse negócio aqui faz tempo, eu sempre tive por hábito não ficar vendendo ilusões. Nunca. Especialmente para o torcedor da Ponte, que merece todo o meu respeito. Então a conta é a seguinte. A Ponte, em 9 jogos, ganhou 7 pontos. Para não cair no primeiro turno, praticamente, ela tem que fazer 15 pontos nos outros 10 que ela tem por jogar. Essa é a conta. Virar com 22, que o João mesmo disse aí, ele tem razão. O segundo turno é muito mais difícil. E quem é que vai contratar e se reforçar mais na janela? Aqueles times que estão com as finanças em ordem ou a Ponte? E quem é que vai perder mais jogadores na janela? Aqueles times que estão equilibrados financeiramente ou a Ponte? Então, companheiro, o cenário é muito complicado, é sombrio, é um dos momentos mais complicados da história do clube. A gente entende o esforço aí da diretoria, mas por enquanto está apenas na retórica. Veio aqui o jurídico, alguns dias atrás, e disse, são apenas entraves burocráticos. O dinheiro que a Ponte tem bloqueado em conta foi liberado para pagar a CNRD. Perguntado o corpo jurídico da Ponte, que merece todo o meu respeito, eu sempre elogiei o trabalho do departamento jurídico da Ponte e continuo elogiando, sobre o Luiz Aquim, o boliviano. Ó, foi feito um acordo, é transferência internacional, se não acertar, vem aí o segundo transferban. Segundo, simultaneamente. Terceiro, nos últimos meses. Então, um do CNRD, que é CBF. Está lá. Não, o CNRD está resolvido. São apenas entraves e detalhes burocráticos. O dinheiro já foi liberado e vai direto para o CNRD e esse transferban cai. Estamos aguardando. Espero aí uma confirmação. Já caiu o CNRD? Porque a Ponte hoje tem 2 bloqueios de registro. Um nacional, CNRD, que é CBF, e um internacional, que é o Transferban FIFA. Então não tem como contratar. Então, quando eu falo que está muito na retórica, é isso. São apenas entraves burocráticos. Ora, se eram apenas alguns detalhes, a situação estava resolvida, por que na sequência já vem um novo Transferban? E foi perguntado sobre o Luiz Aquim. E qual foi a resposta? Do corpo jurídico da Ponte. Ô Tigrão, mas esse novo Transferban não é por conta do Aquim, tá? É por conta de quem então, Pedro? Por conta de uma dívida com o time paraguaio. Pouco antes de entrar aqui no ar, eu consegui falar com o Dr. Torrano. Ele já estava fora do clube, até por isso não me passou o nome exato do clube, mas é em função de uma transferência de um jogador desse clube paraguaio, tá? Não tem nada a ver com o Aquim. Mas quem é o jogador? Ele também não me passou, mas não é o Aquim. Tá bom. Tá, porque a informação que nós recebemos é que era com relação ao Luiz Aquim. Sim, era a informação que eu tinha de manhã também, mas eu consegui conversar com o Torrano e ele me esclareceu que não é do Aquim. Então eu gostaria de saber como é que tá o caso do Luiz Aquim, mas é um transferban internacional, pô. Tá aí. Bom, então é o seguinte, eu tenho que dizer o que eu vou dizer agora. Os jogadores, e já finalizando, viu, CB, que hoje é mais curtinho, os jogadores agora, eles estão no comando das ações, das decisões com relação ao elenco. Ó, nós não vamos concentrar para jogar contra o Londrina, vamos para casa. Então, quem é que está comandando? Está à deriva? Tem alguma punição? Porque é uma escala de trabalho. É igual a gente aqui, ó. Vai abrir a jornada às 20 horas. 20 horas tem que estar todo mundo a postos. Senão é descumprimento de escala. Ou justifica antes, ó, tô doente,
tive um problema familiar, tive um contratempo de última hora, mas avisa antes. Não, ó, vamos almoçar e vamos pra casa. Peraí, pô. Peraí. E vamos dormir em casa. Lá contra o CRB, como é que vai ser? Vai todo mundo dizer a mesma coisa? E agora cobro também um elenco, que nós tanto elogiamos aqui pela hombridade. Se estão todos com essa hombridade, com esse profissionalismo, e aí utilizando a grande vitrine que é a Ponte para na janela arrumar serviço, é assim que se mostra profissionalismo? O que está acrescentando? Ah, mas é para mostrar, é em sinal de protesto, é para chamar a atenção da grande mídia. Tá bom, já chamou contra o América e ganhou o jogo. Aí faz esse trabalho todo que nós vimos aí no segundo tempo contra o Londrina. Time se arrastando, com a língua de fora. E o Londrina deitando e rolando, poderia ter feito 6 ou 7. Não fosse o Diogo Silva, que ainda operou 2 ou 3 defesas importantíssimas. Fechando, Tigrão, tempo. Fechando. Então, como é que fica isso? Vai ter punição por um descumprimento? Vai ter multa de 30% dos vencimentos por descumprimento de uma escala de trabalho? 30% sobre o salário? E o jogador vai perguntar o quê? Sobre qual salário? Então eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo onde é que isso vai desaguar. Para mim tem um nome. Série C. Fechando, Pedro Piscinato. Para a gente esclarecer essa questão do transferban, ontem eu trouxe essa informação aqui no Esporte em Debate, que a Ponte Preta estava punida, a gente trouxe até um print aí da tela do site da FIFA. Realmente, a Ponte Preta está punida e, como o Tigrão disse, eu também trouxe essa informação de manhã na nossa área, a gente achava que era por conta da dívida com o Luiz Aquim. Da última vez que a gente conversou com a doutora Thalita, também com o doutor Espécie, eles nos passaram que havia sido que a Ponte Preta tinha pagado a primeira parcela e que estava negociando com os advogados do jogador para estipular um novo prazo para o pagamento da dívida restante. E é claro que a gente imaginou que fosse em função dessa dívida com a Kim. Como eu disse, eu entrei em contato pouco antes do programa com o Dr. Torrano, ele me esclareceu que é uma dívida com o time paraguaio. Como ele já estava fora do clube, ele não soube me passar ao certo o nome do time e nem quem era esse jogador. E o que aconteceu? A Ponte Preta fez esse pagamento no início do ano, mas esse clube paraguaio não estava regular junto à FIFA, estava com irregularidades na FIFA e por isso esse pagamento não foi concluído. O time hoje se regularizou junto à FIFA e aí agora que está regularizado, cobrou novamente a Ponte Preta e por isso esse novo transferban. Segundo o Dr. Torrano, esse pagamento deve ser feito nos próximos dias, é uma dívida de $6 mil, cerca de R$300 mil, e o que foi passado pelo presidente da Ponte Preta é que isso deve cair nos próximos dias e não deve atrapalhar as movimentações da Ponte Preta na próxima janela de transferências que abre no dia 20 de julho. $6 mil, R$30 mil. Isso. 18h04, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa.
é sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América e também Sul-Americana, jogos que foram realizados ontem, válidos pela 5ª rodada da fase de grupos, a penúltima rodada antes da definição dos classificados. Jogando no Paraguai, com mando do Always Red da Bolívia, em função de tudo que vem ocorrendo naquele país, o Mirassol ganhou do Always Red pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o time brasileiro está classificado às oitavas de final. O Cruzeiro, jogando ontem em La Bombonera, ficou no empate por 1-1 contra a equipe do Boca. Pelo grupo do Corinthians, o Santa Fé bateu o Platense pelo placar de 2-1. Hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo. 9h30 da noite, pega o Cerro Porteño. No mesmo horário, tem Flamengo e Estudiantes. O Corinthians já classificado amanhã, 9h30 da noite, pega o Peñarol no Uruguai. Copa Sul-Americana, o São Paulo jogando ontem no Morumbis, acabou ficando no empate contra o Milionários da Colômbia pelo placar de 1-1. Mesmo empatando, o tricolor é o primeiro colocado, lembrando que na Copa Sul-Americana apenas o líder do grupo se classifica. O São Paulo tem 8 pontos, o Milionários tem 8 e na última rodada o São Paulo, semana que vem, volta novamente a jogar em casa. Tivemos ontem também pela Copa Sul-Americana alguns resultados que acabaram chamando a atenção, como por exemplo o Montevideo Torque, que venceu o Deportivo Riestra por 4-1, esse jogo válido pelo grupo do Grêmio. Grêmio que, aliás, entra em campo hoje, 9h da noite, contra o Palestino do Chile, jogando em casa. Quem joga fora de casa é o Botafogo contra o Independente Petroleiro. Petroleiro é da Bolívia, mas aquilo que vem ocorrendo na Bolívia, o jogo será no Paraguai. Quem também entra em campo às 7h da noite é o Santos. O Santos recebe o São Lourenço e às 9h30 da noite tem River Plate e Bragantino. Amanhã será a vez do Atlético Mineiro encarar o Cienciano. São os jogos, portanto, da Copa Sul-Americana. Hoje é dia de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, semifinal. Hoje, 9h da noite, tem Fortaleza e Sport. No mesmo horário, Vitória e ABC. Os jogos da volta vão ocorrer na próxima semana. Copa Verde também na sua definição, lembrando que a Copa Verde, nesse momento, está na definição dos campeões da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte. Vamos ter a partida entre Paysandu e Nacional, hoje e amanhã tem Anápolis e Rio Branco. Anápolis do Espírito Santo, claro, de Goiás, e o Rio Branco do Espírito Santo, decidindo em 2 jogos a Copa Centro-Oeste, que faz parte da Copa Verde. Os times de Campinas voltam a campo apenas no fim de semana. O Guarani no sábado vai até Santa Catarina pegar o Barra e a Ponte Preta joga fora de casa domingo contra o CRB. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h10, hoje até às 19h, porque às 7 da noite
tem bola rolando pela Sul-Americana e você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano, atencioso, no digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguro, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui, ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já eu vou falar sobre o dia do Guarani, a expectativa também do time para o jogo de sábado, daqui a pouco todos os detalhes. Mas primeiro, uma entrevista exclusiva com o diretor de marketing do Guarani, o Adriano Hintze, para falar a respeito do evento da semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, as novas camisas Reebok do Guarani serão apresentadas para a torcida e já vai ter camisa à venda. Então vamos acompanhar agora a entrevista com o Adriano Hintze. O nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Adriano Hintze, que é o diretor de marketing do Guarani. Adriano, para falar de assuntos importantes, principalmente da camisa nova do Guarani, né, do enxoval novo, que tem a data marcada para lançamento no dia 28 deste mês de maio, o que vocês estão planejando para essa data tão importante para o Guarani nesse lançamento novo da Reebok? Um abraço, prazer em tê-lo conosco na Bandeirantes. Breno, boa tarde integrantes da mesa, boa tarde nação bugrina. A gente está lançando oficialmente a nova camisa 2026 do Guarani Futebol Clube com a Reebok, tá? É o início aí de uma nova fase do clube, ao lado de uma marca mundialmente reconhecida, né? E que chega para fortalecer não só a identidade do clube, a presença do clube, o posicionamento do Guarani, né? Dentro e fora de campo, né? Junto ao cenário não só nacional como mundial, né? Para nós esse lançamento representa muito mais do que uma apresentação de um novo uniforme, né? Ele carrega a história, a tradição do Guarani. É um manto, né, que representa aí geração de torcedores, ídolos, atletas, conselheiros, enfim, é a nação bugrina envolvida nesse lançamento, né? O evento vai acontecer no dia 28 de maio, a partir das 19 horas, no Careca Sport Center, tá? E a gente vai estar com a presença lá de ídolos, né, do todo torcedor. A gente abriu aí as vendas pro sócio campeão, né, valorizando o sócio patrimonial e sócio campeão, né, para poderem estar participando e estarem junto nessa data festiva, né, junto com a gente. Nesse dia específico, Adriano, quais materiais vão ser lançados do enxoval? Você tem de cabeça todos que vão ser lançados? Quantas cores de camisas de goleiros? Até se você puder adiantar, quais são as cores das camisas de goleiros que o Guarani vai lançar nesse momento? A gente vai fazer o lançamento das camisas oficiais, dos uniformes 1 e 2, inicialmente, junto com as de goleiro, tá? A de goleiro, vamos falar aí sobre as cores, que a gente vai ter
uma das camisas com anuência aí da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira. Uma camisa muito bonita, por sinal, que o nosso torcedor vai gostar demais, tá? Vale lembrar, Breno, que esse lançamento, a gente vai estar apresentando a camisa, a gente vai estar jogando com a camisa no próximo jogo, tá? Do dia contra o Amazonas, tá? E a gente já vai estar usando, tá? Todo o enxoval novo, tá? Tudo que a gente receber da fabricante, a gente vai estar começando a usar. Então a gente vai passar por um processo aí natural, tá? E gradativo, né? De transição. Como a gente está trocando todo o enxoval do clube, tá? Então a gente vai fazer isso gradativamente, tá? Até que seja, vamos dizer assim, abastecida a loja 100% com todos os materiais reboque, tá? Então vale lembrar, tá? Que alguns jogos ainda a gente vai ter uma transição, não do profissional, mas principalmente da base, né? De uma transição dos materiais novos que vão estar sendo, vamos dizer assim que chegar a gente coloca em campo. Agora, sobre camisa verde e camisa branca, tá todo mundo muito na expectativa para saber como serão essas camisas, né? As novas da Reebok. Dá para você dar um spoiler para o torcedor do Guarani que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes? Qual é o tom de camisa que o Guarani vai lançar verde? Se é um tom mais claro, se é um tom mais escuro? Como que vai ser essa nova camisa? Se ela vai ter Você até adiantou anteriormente que vai ser um design totalmente diferente, mas essa camisa vai ter um tom mais claro de verde ou mais escuro? O número atrás vai ser totalmente branco, até para facilitar a visão? A camisa 1, camisa verde, ela mostra a nossa essência, né? A nossa identidade, a tradição, né, do Guarani Futebol Clube, né? E a gente juntou tudo isso nas cores, né, numa modernidade, né, junto à tecnologia envolvida pela Reebok, a criação, né, dos ícones que a gente, né, desenvolveu junto, mostrando um pouquinho de toda a trajetória e toda a história que o Guarani construiu. Então nós temos detalhes, tá, na camisa, nós temos modernidade na camisa, tá? Em termos de tonalidade também, tá? Lógico, seguindo 100% a tradição nossa, tá? Mas a gente procurou trazer inovação, né? É uma camisa totalmente inovadora, usando, né, a modernidade e tecnologia Reebok. A gente tem alguns detalhes em verde em branco na camisa verde, né? E na camisa branca, detalhes em verde, né? Como um todo na camisa, tá? Além de uma sublimação diferenciada também, refletindo muito o orgulho bugrino, né? Do nosso torcedor também. Então, uma camisa diferenciada, uma camisa moderna, é um manto, né? Do Guarani Futebol Clube que a gente está trazendo aí em primeira mão para o nosso torcedor. Agora a camisa branca, que é a camisa número 2, ela vai ter quais detalhes em verde? Vai ser na gola, vai ser uma gola do tipo que é hoje, vai ser uma gola redonda, gola em V? Aonde que vai ter detalhe em verde na camisa? Na manga também? E se você puder adiantar também, se essa camisa branca do Guarani, os detalhes em verde serão do mesmo verde da camisa número 1 do Guarani, no mesmo tom. Na camisa branca, ela vai seguir não só a tendência do verde do uniforme 1, mas sim a gente está trabalhando com uma identidade para todo o enxoval, a gente ter anuência das cores que a gente vai estar trabalhando, tá, junto ao uniforme. Então, na branca, a gente vai ter detalhes diferenciados, sim, tanto da gola, quanto na manga, quanto em demais outras partes da camisa, trazendo essa nuance até, mantendo o padrão das cores do Guarani Futebol Clube e trazendo novidades junto a essas cores também, não só quanto a cor, mas também quanto a camisa, tá? Detalhes em cima dela, tá? Junto ao nosso escudo também, junto a
forma de estar desenvolvendo e aplicando isso, tá, junto à camisa. Então é um conjunto que não vai só ser transmitido para o uniforme 1 e 2. Nós estamos fazendo um complemento aí para todo o enxoval aí que o torcedor vai amar. Aquela camisa amarela que você mesmo falou que deve ser de goleiro e até utilizada por muitos torcedores do Guarani para acompanhar a Copa do Mundo, né? Tem muita gente que prefere comprar uma camisa, se tiver amarela do Guarani, no caso de goleiro, do que a camisa da seleção brasileira. Ela vai ser lançada junto? A gente vai fazer sim um lançamento de uma camisa com anuência à seleção brasileira, a Copa do Mundo. Só que vale lembrar que é uma quantidade bem limitada que vai chegar para a gente, porque a fábrica, infelizmente, não teve condição, tá, de atender em grande quantidade, não só a loja, como também... que a gente não tem apenas a loja, né, do clube. Então a gente vai ter a loja da Reboque, as lojas também de players, né, espalhados também em Campinas, que vão estar recebendo o produto. Então, a gente vai estar fazendo o lançamento dessa camisa que vai ter anuência direta aí à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo. Estamos em contato com o Adriano Rintzi, que é o diretor de marketing do Guarani. Adriano, você já tem o valor exato dessa camisa do Guarani? As novas camisas, tanto a verde quanto a branca, você falou na casa dos R$400, né? Já tem o valor exato? E com relação àquela camisa que vai ser parecida com a camisa de jogador oficial, né? É um pouco mais barata, ali na casa dos R$200. Já há uma previsão, porque tem muita gente que não vai ter condições de comprar, para dizer grande maioria, né? De pagar R$400 hoje é muito caro. Quando que você está esperando que seja lançada essa camisa alternativa que é parecida, né? Mas de um material um pouco mais diferente? A gente vai estar com o stand de vendas, tá, no dia do lançamento. Então, o nosso torcedor que comprar o ingresso vai poder estar comprando sua camisa, tá, lá no Careca Sport Center. O valor da camisa a gente vai estar comercializando a R$ 399,90, tá, do tamanho P ao GG, e acima do GG R$ 439. Vale lembrar que o nosso torcedor vai poder estar fazendo um parcelamento de acordo com a política, tá, da loja. Então, nas compras, nos valores superiores a R$100, tá, então a pessoa pode estar parcelando em até 3 vezes, vamos chamar assim. O custo da camisa, R$ 399, em 3 vezes. O custo da camisa ultrapassou R$600, então ele pode estar parcelando em até 6 vezes, tá? Vale lembrar que a gente vai estar recebendo um lote limitado, tá? Então vale a pena o torcedor garantir a sua. Sobre a questão da camisa torcedor, vamos chamar dessa forma, a gente solicitou para a fábrica, sim, essa oportunidade. A gente tem uma camisa licenciada com um produto para a gente estar oferecendo ao nosso torcedor com uma condição mais barata ao mercado, tá? Mas isso não depende da gente, isso sim depende de toda a entrega da fabricante, do enxoval principal, que eles têm que estar nos atendendo, e não é pouco, né? E após esse período eles vão entrar nesse processo de desenvolvimento. Então a gente fez um cronograma de entregas, tá? Para poder estar atendendo o Guarani Futebol Clube, e a gente está alinhando todos esses lançamentos com a fábrica. Breno, eu queria fazer uma consideração final que é muito importante para a gente passar a informação 100% para o nosso torcedor, tá? Então, o nosso sócio patrimonial, tá? Ele vai pagar apenas R$50 para ter acesso ao ingresso, tá? Ao evento, com direito a buffet, tá? E é só ele entrar no www.icones.com.br, tá? Que é o parceiro nosso que está fazendo a gestão, tá, da venda deste evento. O sócio campeão, vale lembrar, tá, que é a partir de R$50, tá? Então, o sócio vitalícias, sócio corporativo, né, o master, a gente tem esse direito aí de R$50 para eles. E aí é muito importante a pessoa consultar qual é seu plano para comprar o ingresso no valor correto. Tá? Então, nós temos sócio campeão a partir de R$50. E vale lembrar que o nosso torcedor, tá? Esse evento é só para o patrimonial, para o sócio campeão.
esse evento é para o nosso torcedor também, porque vale lembrar, tá, que o nosso torcedor pode fazer o cadastro do sócio free, do sócio campeão, tá, e aí ele tem direito a fazer a compra, tá, do ingresso dele, lógico, com valor diferenciado, tá, em função do plano dele, tá, aí o sócio free vai estar pagando R$150. Então, só reafirmando, dia 28/5, quinta-feira, dia 19 horas, tá? No Careca Sport Center, tá? Com a presença de ídolos, que já tivemos várias confirmações, tá? Atletas, tá? Do clube que vão estar presentes, e todo o nosso torcedor aí vai poder estar conhecendo em primeira mão o novo enxoval do Guarani Futebol Clube, junto com a Reboque. Um grande abraço, fica com Deus. Bom, um abraço também para o Adriano Hintze, uma entrevista exclusiva com o diretor de marketing do Guarani. A gente vai ver o banner, quem está acompanhando no YouTube, né? O banner do lançamento oficial. Eu tô imaginando, ninguém me falou, mas que o tom do verde vai ser o mesmo tom do distintivo oficial do Guarani, mais para o escuro. Eu tô imaginando isso. E isso vai ser revelado na próxima quinta-feira, né? Não na quinta dessa semana, que é amanhã, no caso, mas na quinta da semana que vem, no dia 28, a partir das 7 da noite, eu estarei lá no Careca, vou fazer o programa de lá, inclusive, o Esporte em Debate, trazer todos os detalhes do lançamento dos novos uniformes do Guarani. E daí, para quem quiser e estiver acompanhando o banner, o icones.com.br é o site, icones.com.br, é só entrar lá, quem é sócio campeão, e daí tem os planos, né, as modalidades, R$50 para quem tem o plano vitalícia, geral, tobogã, inferior, corporativo e master, R$100 para quem tem os planos o tobogã ou cabeceira sul, e R$150 para quem tem o plano free, do sócio campeão free. Então tem várias modalidades, tem um buffet incluso para o torcedor conhecer as novas camisas e já poder comprar as novas camisas Reebok do Guarani. Já vou partir para o time do Guarani, falar a respeito do time que hoje treinou, e mais uma vez os dois atletas que estavam machucados treinaram. O Guarani divulgou as fotos deles e eu vou pedir para o Elton mostrar na tela. O William Farias treinando normalmente, ele que tinha torcido o joelho, se nada sentir, provavelmente vai para o jogo. E também o Jonathan Costa, hoje ele treinou normalmente, tem foto do Jonathan Costa treinando, quem está acompanhando no YouTube, os dois que estavam vetados. O Jonathan não atuou no último jogo por conta da panturrilha, ele estava sentindo a panturrilha, e o William Farias nos dois últimos jogos não atuou porque ele tinha torcido o joelho. Como disse o Hélio Cizenando na entrevista exclusiva na última sexta-feira na tela da Band, para ele o William Farias é o titular, ou seja, eu imagino que o William Farias vai voltar no lugar do Natan. Ele até citou que o Natan tem muito a corrigir ainda, então eu imagino que mesmo pelo gol que ele marcou, né, ele vai voltar no lugar do Natan, William Farias. E daí, naturalmente, o Jonathan volta no lugar do Rafael, e na lateral direita, tô imaginando também que o Rafael vai ser improvisado, porque o Hélio Cizenando não terá o Ian, que está suspenso, o Inayan, que é o reserva imediato e vem atuando muito mal, também está suspenso, então eu acho que ele vai improvisar o Rafael, porque o Rian até agora não foi aproveitado, e eu não acho que ele vai colocar o Rian logo de cara nesse jogo diante do Barra. Então eu acho que ele vai com o Rafael, deixa o time mais defensivo, na zaga com o Maurício Antônio e com o Jonathan, na esquerda eu acho que ele mantém o Emerson. Aí no meio campo, William Farias, Carlos Eduardo, e tem a volta do João Paulo, aliás, o João Paulo amanhã vai conceder entrevista coletiva pela manhã no Brinco, e eu estarei lá, então o João Paulo deve voltar no lugar do Diego Torres. Diego Torres foi bem, eu acho que foi bem, principalmente no primeiro tempo, mas o João Paulo vem sendo titular na posição. E no ataque, se ele quiser mexer, o Hélio Cizenando tem opções, mas é bem provável que ele possa manter tanto o Herbert ao lado do Maranhão. E na sexta-feira, já combinei, tem uma entrevista exclusiva com o técnico Bernardo Franco, técnico da equipe do Barra,
Ano passado ele era técnico do Brusque, ele assumiu o Brusque assim que o Matheus Costa saiu da equipe do Ipiranga, melhor dizendo, né? E hoje ele é técnico do Barra. Então, o técnico do Barra, o Bernardo Franco, vai falar com a gente na próxima sexta-feira, Batista. São 18 horas e 30 minutos em Campinas. E aí, CH, o que você destacaria de mais importante no noticiário do Guarani, que pega o Barra, próximo jogo do Bugre, hein, CH? O retorno dessa peça importantíssima que é o Jonathan na quarta zaga. Ele é o titularíssimo pelo lado esquerdo e ele melhora inclusive o futebol do Maurício Antônio, que na última não esteve bem, mas por uma série de circunstâncias outras. Acho que o Rafael será o lateral direito, o William Farias é o cara de confiança do treinador, vai voltar. Enfim, ele poderia até experimentar não tirar nenhum jogador, o Natan e nem o Carlos Eduardo, colocar o João Paulo no time titular, que é outro ponto muito positivo, e jogar num 4-4-2. O jogo vai ser fora de casa, né? Mas eu não sei se ele vai fazer isso. Existem alguns dias para a gente debater, mas eu acho que o retorno, né, dos três, João Paulo, Jonathan Costa e também o William Farias, são três reforços para o Guarani muito importantes para esse jogo pesado e difícil, Batista. E para você, Tigrão, mesma pergunta, o que você destaca de mais importante aí no noticiário do Bugre? Bom, retorno de jogadores importantes, a entrevista dando detalhes aí e, logicamente, criando uma expectativa muito grande do diretor de marketing do Guarani, né, junto ao torcedor, né, dando uma aquecida aí no evento do próximo dia 28, né, de maio. É isso. E a volta do Jonathan Costa, ela é fundamental, porque o Guarani vinha com a defesa bem encaixada, né? E aí toma 3 gols do Ituano. Então eu acho que esse é o ponto fundamental. E o William Farias, que muita gente contesta, porque, toca curto, porque não evolui com a bola, porque toca de lado, ele é o cara da estabilidade da marcação. Pode até perder com ele, pode tomar gols com ele, e com o Jonathan Costa pode. É do jogo, é do futebol. Mas, pelo menos antes do resultado consolidado lá em Santa Catarina, antes da bola rolar, a gente tem que dizer aqui, aliás, esse jogo com grande transmissão da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes para todo o Brasil. É isso, Batista, ou não? Isso, exatamente. TV aberta, partida marcada para as 17 horas. Além da TV aberta, também pelo Band Play. Para todo o Brasil. Então, legal, expectativa muito boa para o jogo. E antes da bola rolar, na teoria, Guarani muito fortalecido defensivamente para essa partida. Ô Batista. Oi, pois não, bebê. Saiu o árbitro para o jogo Barra e Guarani, Elson Fernando Freitas da Silva, do Pará. Auxiliar 1, Ederson Brito de Albuquerque, também do Pará. E auxiliar 2, Carlos Eduardo Galeano Benevides, também do Pará. Repita o nome do árbitro. Elson Fernando Freitas da Silva, que é do Pará, tem 45 anos, apitou esse ano Paysandu 1, Castanhal 0, Anápolis 2, Porto Vitória 0, Luverdense 1, Primavera do Acre 1, tudo pela Copa Centro-Oeste, né? Vila Nova 1, Anápolis 1, Atlético Goianiense 1, Gama 2 e aquele primeiro pelo Campeonato Paraense. Prevalece, Batista, o mistério da Dona Milu. Um time do Sul, um time do Sudeste e o árbitro é do Norte, nem do Nordeste é, Pará. Um dia alguém explica isso. Por que não? É sorteio, viu, Tigrão? Então, mas esse sorteio, ele é absurdo. Esse sorteio, ele é... Não dá tempo de comentar, mas esse sorteio é suicídio. Financeiramente, fisicamente, não pode. O sorteio tem que ser... Eu concordo com o sorteio, mas que ele seja regionalizado. Sorteio no mapão do Brasil inteiro? Pô, que isso?
Que isso, tá muito bom, só para as empresas aéreas. Você conhece esse árbitro, Tigrão? Muito prazer, tô conhecendo agora. E você, CH, tem conhecimento? Não conheço. São 18h35, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 18h41, hoje até 19 horas tem jogo na rede. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. E a Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. aromadeservas.com.br. Acesse agora para saber mais e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos lá, bebê, fechando o Guarani, 18h44. Amanhã tem treinamento e imagino que amanhã o técnico Hélio Cizenando vai começar a definir o time, até porque ele ainda não formou o time titular para enfrentar o Barra, mas a provável escalação do Guarani de Kaique França, na direita o Rafael improvisado, na zaga Maurício Antônio e Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo a volta do William Farias ao lado do Carlos Eduardo e também o João Paulo, e na frente aí ele tem possibilidade, mas eu vou colocar inicialmente com o Herbert e também com o Maranhão, que atuaram na última partida. Sexta-feira o Guarani viaja para Santa Catarina depois do treinamento para enfrentar o Barra. Ficou ruim, hein, bebê? O som ficou ruim. Tá ruim o som? Agora não, agora melhorou. E sexta-feira a gente vai ouvir, Batista, o técnico Bernardo Franco, com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes, técnico do Barra. São 18h45 em Campinas. Vamos às pautas do dia.
notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Mirassol é o segundo brasileiro classificado às oitavas da Libertadores em 2026. Caçula do torneio continental, Leão garante vaga antecipada com a vitória sobre o Always Red e se junta ao Corinthians entre os classificados. Pauta 2. Santos. Pauta 2. O Santos vai ao STJD para anular jogo contra o Coritiba, com substituição errada de Neymar. Em nota, o clube alega que houve erro de direito ao se impedir a permanência do camisa 10 em campo, quando a comissão técnica preparava a saída de Escobar. Pauta 3. A UEFA anunciou nesta quarta-feira grandes mudanças em relação ao sistema de disputa das competições europeias de seleções. As novidades passarão a vigorar a partir de 2028. Todas as alterações têm como inspiração o modelo atual da Champions League, implementado a partir da temporada 2024-2025. De acordo com o presidente da UEFA, as mudanças têm o objetivo de diminuir o número de partidas com pouco apelo. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar do Mirassol rapidamente, que chegou a 12 pontos na Libertadores e está ainda na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vai sair de lá, porque quem está acompanhando a performance do time, um time novo, remontado, já esse time vai pegar no breu nos dois campeonatos. O Mirassol realmente está fazendo na Libertadores uma campanha excepcional, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? O Mirassol surpreendendo duas vezes. Na Libertadores, positivamente, e no Brasileiro, muito negativamente. Eu acho que não tem elenco para dois campeonatos simultâneos. Tem qualidade, no máximo, para um campeonato de 38 rodadas aí do Brasileiro, da Série A. Então, poderemos ter aí algo que lembra de longe, né? O que aconteceu com a Ponte na Sul-Americana em 2013. Chegou, foi até a final. Mas caiu no Campeonato Brasileiro da Série A. Caiu para a Série B. Então, é uma questão de calendário que aperta. O clube não é culpado. E nem todo mundo tem o elenco, por exemplo, do tamanho e da qualidade que tem o Palmeiras e o Flamengo. É difícil ir bem, sobreviver e triunfar nas duas competições. Então, de parabéns o Mirassol na Libertadores. E no Brasileiro que se cubra. O mesmo acontece com o Corinthians. Os dois brasileiros já antecipadamente classificados para as oitavas na Libertadores, e não é coincidência, estão priorizando a Libertadores, estão na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E você, Breno Beretta, qual é o seu tema? Eu também quero falar do Mirassol, Batista, e tudo que está acontecendo nesse momento com o Mirassol se deve ao fato da organização. Depois de uma venda, o que eles fizeram? Construíram um CT moderno, e a partir desse CT moderno, eles mudaram toda a estrutura do time. Ficou ruim, hein? Ficou ruim, bebê. Estranho, Batista, que aqui eu acabei de fazer velocidade, está 400 de download. Estranho. 400... Muito estranho. Melhorou? Agora melhorou. Bom, então, falando a respeito do Mirassol, né, tudo se deve ao CT do Mirassol.
e eu acredito bastante que o Mirassol possa se recuperar no Campeonato Brasileiro e servir de modelo para muitos clubes do futebol brasileiro. O próprio Guarani, que não tem um CT, e pelo que eu sei, o Roberto Graziano já falou isso nos bastidores, que a primeira coisa que o Guarani precisa, assim que der certo dele comprar o Guarani, é de um CT moderno. Quem sabe se inspirar no que está fazendo o Mirassol. São 18 horas e 50 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, meus amigos da Bandeirantes, Fábio Gonçalves falando. Eu estou escutando aqui o comentário de vocês e respeito máximo aí ao Tigrão, ao CH, mas eu acho que vocês têm que ser duro também quando o presidente ou o vice-presidente vem dar entrevista, porque, de novo, ele prometeu maio, já é uma historinha que vem acontecendo desde o final do ano passado. Então, assim, é coisa para boi dormir. É historinha para boi dormir. A única coisa que a diretoria atualmente tem feito é ameaçar o torcedor em campo, não deixando protestar, esse tipo de coisa. Mas, financeiramente, nada resolvido. E como o Tigrão bem disse, é para cair no primeiro turno. Um abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, Tigrão, CH. Batista, ontem eu ouvi a entrevista do João Brigato, ele estava reclamando aí que a torcida não vai em campo, estava frio. Porra, ele não vai pro dono da torcida ir em campo? Faz tempo que a Ponte tá devendo pra esses caras aí, cara. O certo mesmo era parar. Começar do zero, igual o Novo Horizontino parou. O cara fica reclamando. Se fosse noutra época, é que não tem dinheiro. Se fosse noutra época, esse técnico já tinha sido embora, filho. Ele não ganha jogo. Ele não ganha jogo. Ele perde jogo dentro de casa e perde jogo fora. Como é que aí o time nenhum aguenta? Vai cair mesmo. O time já é ruim. E os caras não pagam os caras, aí que fica pior mesmo ainda. Aí fica só Deus mesmo para ter dó. Um abraço, Mário de Hortolândia. Abraço, excelente aspas do CH, falando o que precisa ser falado. Sabela, abraço para você, Sabela. Guarani disputou as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O feito ocorreu na edição de 1988, quando a equipe de Campinas avançou da primeira fase, mas acabou sendo eliminada nessa etapa pelo São Lourenço, da Argentina. O Bugre tem uma história rica na principal competição continental, tendo participado do torneio em 3 ocasiões. 79 teve sua melhor campanha histórica, chegando até a fase semifinal, que na época equivalia às semifinais do torneio. É o Quitério. Abraço para você, Quitério, com K e Y. Abraço, muito obrigado. Nome Silvio. Silvio Quitério Sumaré. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Olá, Batistão, gentileza solicitar ao Breno Bereto, nosso bebê, a nova geração da reportagem esportiva, dar uma enquadrada na entrevista junto ao CA do Guarani, para sabermos sobre a data da eleição. Não é possível que irão apertar o dedo no Enter para lançarem o edital no último dia que foi permitido pela magistrada. A nação bugrina merece esclarecimentos. Um abraço. Qual é o nominho? Fernando Moreno. Fernando Moreno. Recado aqui para o Breno Beretta. Um abraço para o Fernando Batista, vai ser no último dia, até o doutor André Torquato me disse, né? No 15º dia útil, eles vão marcar, depois tem mais 30 dias úteis, ou seja, vai ser lá pelo dia 22 de julho, me disse o doutor André Torquato, as eleições. E agora na lata. Responde na lata. Casemiro encaminha acordo de 3 anos com o Inter Miami. Volante rejeita ofertas da Europa e deve assinar com o time de Messi antes da Copa do Mundo. Na sua opinião, Casemiro acerta em trocar a Europa pelo Inter Miami ou seria melhor voltar ao futebol brasileiro? Começo com você, Tigrão.
Se o aspecto ou a análise for apenas financeira, acerta. E você, CH? Tá encaminhando a aposentadoria, acho que acerta. Os Estados Unidos, pelo menos, é um lugar, entre aspas, mais tranquilo para se viver do que o Brasil. Breno Beretta, a sua reflexão sobre o tema. Ele quer mais dinheiro do que ele já tem, então ele acerta e ainda vai jogar do lado do Messi. Com o título do Arsenal, o Gabriel Jesus entrou no top 2 dos brasileiros com mais taças da Premier League. Atacante só é superado pelo goleiro Ederson, seu companheiro nos tempos do City e hoje no Fenerbahçe. E aí, qual o conceito da carreira do Gabriel Jesus, que um dia quase veio para o Guarani? Ele era da base do Palmeiras e o Guarani estava interessado, mas acabou não dando certo. Conceito ótimo, bom, regular ou ruim. Atacante é subestimado ou superestimado? Começo com você, bebê. Eu acho que ele é superestimado por já ter ido em 2 Copas do Mundo, não aproveitou. Mas como jogou Copa do Mundo, Seleção, Europa e foi bem na Europa também, eu vou dar nota 7 para ele. E você, CH? Conceito bom. Tigrão? Conceito do Gabriel regular, conceito do Jesus sempre ótimo. O Jesus não está em pauta aqui, né? Somente o Gabriel. Mas você acha que eu ia perder essa? Não tenha dúvida, né? Pingou na área, você mete o pé. E com a fé que temos, que isso? Gabriel, regular. Jesus, sempre ótimo. Palpitômetro, Neymar, agora convocado para a Copa de 2026. Vai ficar no Santos até o fim da temporada ou se transferir para o futebol dos Estados Unidos, como está acontecendo com o Casemiro. Vamos lá, Tigrão, qual é o seu prognóstico sobre esse caso? Eu acho que ele vai para a Copa, né, que também é nos Estados Unidos, além de México e Canadá, mas o Brasil joga nos Estados Unidos, a primeira fase. Eu acho que ele já vai para a Copa com todas as trocas de cuecas já na mala. Já tá lá mesmo, já fica. Não acredito que volte. E você, CH? Batista, é muito difícil saber, né? Porque tem muito contrato amarrado no Santos. Mas eu também tenho a impressão que ele vai para a Copa e vai ficar nos Estados Unidos. O Neymar tem 20 patrocinadores. Então, realmente, é um negócio aí para costurar tudo isso, não é fácil. Mas e aí, Breno Beretta, qual é a sua análise? Eu também acho que ele vai para os Estados Unidos no segundo semestre, Batista. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. O destaque final é que o novo transfer ban sofrido pela Ponte Preta é por conta de um jogador paraguaio. A gente segue na apuração para descobrir quem é esse atleta e amanhã a gente tenta trazer aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, o destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o técnico Hélio Cizenando tem mais 2 treinamentos. Amanhã, provavelmente, ele deve definir o time, que vai encarar a equipe do Barra no sábado, 5 da tarde, transmissão da Rádio Bandeirantes e transmissão na tela da Band. As prováveis novidades, voltas de William Farias e também do Jonathan Costa, Rafael aparecendo na lateral direita e João Paulo no meio-campo. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Obrigado, boa noite, um abraço para você também e até amanhã. Valeu, Tigrão, abraço para você e até amanhã, Tigral. Valeu. Tigrão, um abraço. Tô com saudade. Eu também, querido, eu também. Essa distância me sufoca, quase me mata. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E eu quero fazer um agradecimento aqui, ó, acho que dá para pegar na câmera, né? O livro Olhos de Águia,
eu escrevi um capítulo neste livro. Ver se dá para pegar aí o capítulo que eu escrevi. Capítulo 5. O peso de um não quase fez morrer um sonho. E eu conto a minha história sobre o meu início de carreira no rádio. Então esse livro será lançado no próximo sábado. E uma obra colaborativa com mais de 40 autores. Livro lançado pela Newcastle Editora. Muito obrigado ao Gustavo Martins, que é quem comanda a Newcastle Editora. Bem, nós estamos encerrando. Na sequência vem aí Futebol na Rede. Rogério Assis, o Canhão. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Passou pedindo Miguelito, lançado com Gabigol lá do esquerdo na área, cruzou pro gol, chegou, escorou livre sozinho, pra dentro do gol, é gol! Gabriel Bom Tempo na jogada rápida no contra-ataque, defendendo o São Lourenço alerta, cruzamento